Olá, gente. E na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre derivados de ácidos carboxílicos. Na nossa aula passada, a gente viu o que eram os derivados de ácidos carboxílicos e na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre derivados de ácidos carboxílicos, né, que são os ésteres, os anidridos, os aletos de acila e as amidas. E nós vamos aprofundar principalmente vendo como fazer a nomenclatura de cada um desses compostos. Então, vamos para a nossa aula. Anteriormente, a gente tinha conhecido, né, os ácidos carboxílicos, né, que apresentam a carbonila junto com essa hidroxila, né? Então seria o C-O ligado a OH. Então, os ácidos carboxílicos, tá? Quando você substitui essa hidroxila, tá? E no lugar dessa hidroxila você coloca um grupo onde o átomo que está ligado a esse primeiro carbono aqui, tá? O carbono da carbonila, é um elemento mais eletronegativo que o carbono, você vai dar origem a um derivado de ácido carboxílico. Então, aqui embaixo nós temos esses principais derivados de ácidos carboxílicos. Então, nós temos aqui, quando você tem um cloro, né, no lugar, para ver que aqui, ó, carbonila, né, e aqui para o lado, cloro. Então, quando você tem um cloro, você vai dar origem exatamente aos aletos de acila. Aletos de acila. A hidroxila apresenta um cloro no lugar aqui da hidroxila. Quando você tira essa hidroxila, coloca outro grupo, né, acila, com o oxigênio, olha só. Então tem a carbonila, então outra carbonila. Então, quando acontecer isso, você vai dar origem a um anidrido, tá? Também chamado anidrido de ácido. Quando você substitui por um grupo oxigênio com radical, é o mais comum de acontecer, é o que mais aparece, tá? Então você vai dar origem ao que nós chamamos de éster. Os ésteres são muito comuns, principalmente no meio biológico. Então vocês vão ver muitos ésteres, tá, gente? Por último, quando você substitui a hidroxila pelo nitrogênio, né? No caso aqui o NH2, aí você vai dar origem ao que nós chamamos de uma amida. A gente já tinha visto isso na nossa aula introdutória sobre derivados de ácido, ou derivados de ácidos carboxílicos. Nós vamos ver agora cada um deles, né, com mais detalhes, e vamos aprender a nomeá-los, a dar nome a esses derivados de ácido carboxílico. Então, vamos começar pelos ésteres, que são os mais comuns. Eu até já comentei alguma coisa, acho que na aula, sobre ésteres, mas vamos repetir, tá? Porque é interessante. Então, primeiro, os ésteres eles vão ter sempre duas cadeias, né? Vocês vão ter sempre essa cadeia da carbonila, e essa cadeia da carbonila é a nossa cadeia principal, sempre será a cadeia principal. E ligado na cadeia da carbonila, vocês vão ter o oxigênio e do outro lado um grupo substituinte desse oxigênio. Vai ser um grupo substituinte no grupo funcional. Então, sempre você vai ter essas duas partes. A nomenclatura é feita, primeiro, começando pela cadeia principal. Dos carbonos, o prefixo é et. Ligações simples, o an, e como é um éster, etano, ato. Então, você vai usar esse sufixo ato, na realidade, depois do nome do hidrocarboneto, que corresponde a essa cadeia daqui. Aí usam o de e agora cita o nome desse grupo aqui. O nome desse grupo aqui, ó, dos carbonos, é o grupo etil. Vou colocar aqui embaixo. Etil. Aí, como ele vem por último, o A no final. Então, etanoato de etila. Então, percebam que o nome da cadeia principal está aqui e o nome desse grupo vem por último depois do di.
Então, epenoato de etila. Tem muito segredo por nomenclatura. Vamos fazer aqui esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui novamente a cadeia principal, essa cadeia aqui todinha, que está aqui do lado, olha só, que tem a carbonila. Pode ser do lado do outro, mas tem que ter a carbonila dela. Aí tem o oxigênio, depois do oxigênio, você vai ter o grupo substituinte que vai aparecer aqui, que nesse caso é o grupo fenil, né, gente? Então vamos lá. Só aproveitando para a gente revisar, vocês têm que lembrar sempre, quando você tem um anel aromático, ele pode receber o nome de benzeno, ou ele pode receber o nome de fenil, ou fenila. Fenil ou fenila. Quando é que ele recebe o nome de benzeno? Quando você considerar que ele é cadeia principal. Se ele for a cadeia principal, o nome dele vai ser benzeno. Quando é que ele recebe o nome de fenil ou fenila? Quando você considerar que ele é um grupo substituinte. Quando você considerar que ele é grupo substituinte, ele recebe o nome de fenil. Então perceba que aqui ele é grupo substituinte. Então aqui ele receberá o nome de fenil. Nós vamos começar pela cadeia principal. Cadeia principal, nós temos 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é próprio. Ligações simples, an. Se tivesse uma dupla, em. Se tivesse uma tripla, in. Aí o sufixo, propanoato. Propanoato di, né? Aí depois do di, o nome do grupo substituinte ligado ao oxigênio, que nesse caso a gente já sabe que é o fenil, ou no caso aqui, como ele está por último, fenila. Então, propanoato de fenila. Esse último exemplo é bem interessante, porque nós vamos ter aqui, olha só, nossa cadeia principal. Isso aqui é a nossa cadeia principal, certo? Aí veja que na cadeia principal, você já percebe a presença do bromo como um grupo substituinte da cadeia principal. Cuidado que esse bromo está na cadeia principal, certo? Então, está na cadeia principal. E do outro lado, depois do oxigênio, você tem só o CH3, que é o metil ou metila. Então, nesse caso, como é que nós vamos chamar? O número 1. Ah, tem que numerar. Por que tem que numerar? Porque aqui nós temos que localizar o bromo. Carbono 1, por que começou daqui? Porque aqui é o grupo funcional principal. Carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então agora vamos para o nome. Como é que fica o nome? Bromo ligado no carbono 3. Então 3, bromo. Bromo no carbono 3, 3 bromo. 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Ligações simples. An, sufixo o-ato. Então 3 bromo butano ato. Aí agora o di e depois o nome do grupinho que tiver ali. Que no caso a gente já viu que é o metil. Então, se é o metil, metila. 3-bromobutanoato de metila. Então, tá aí alguns exemplos de ésteres para vocês. Vamos agora fazer mais alguns exemplos, mas agora vamos passar para a função anidrido. Olha, uma coisa que você tem que perceber, o anidrido é como se fosse 2 ácidos carboxílicos juntos. Vocês podem prestar atenção que do lado de cá você tem C-O ligado aqui, ó, a CH3, e do lado de cá também tem C-O ligado a CH3. Perceba que ele é, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele é simétrico, porque de um lado e do oxigênio tem cadeias iguais. O nome dele é bem fácil. Você põe a palavra anidrido, então é obrigatório a palavra anidrido aqui. Aí nomeia uma das, se as duas cadeias são iguais, nomeia uma das cadeias dos carbonos. O prefixo é et. Ligação simples, an.
e o sufixo óico. Opa! Óico não é ácido carboxílico? É a mesma coisa aqui. O nome dele é como se fosse um ácido carboxílico. Então, anidrido etanóico. E a outra cadeia? Só dá nome às duas. Subentende-se que as duas são iguais. Fazer mais um exemplo. Aqui, ó. CH3 ligado a CH2 ligado a C dupla O ligado a O ligado a C dupla O ligado a CH2 ligado a CH3. Então, um outro exemplo para a gente fazer. Percebam novamente que aqui as duas cadeias são iguais. Eu coloquei aqui uma cadeia em cima e coloquei outra cadeia embaixo. E no exemplo que a gente já trouxe aqui inicialmente, as duas cadeias estão do lado do outro, não tem problema nenhum. Oxigênio, uma cadeia de um lado, outra cadeia do outro. Tanto faz então em cima e embaixo ou de um lado do outro. As duas são iguais? São. Então, o nome. Primeiro, a palavra anidrido. O nome de uma das cadeias. Três carbonos, prop. Ligações simples, an. E o sufixo oico, anidrido propanóico. E assim vai. Se fosse 4, butanóico. Se fosse 5, butanóico. Se tivesse grupo substituinte, citava grupo substituinte antes do nome da cadeia. Se tivesse dupla, não seria an, seria en. Então, o resto é o que nós já sabemos fazer. Vamos fazer um assimétrico. CH3, C dupla O, ligada a O, ligada a C dupla O, ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH3. Perceba que agora eu fiz com as cadeias diferentes. A cadeia aqui de cima tem 2 carbonos. E a outra cadeia ligada ao oxigênio, ela vai ter 4 carbonos. Então veja que nesse caso o anidrido não é simétrico, ele é assimétrico. Mas o nome, mesma coisa. Primeiro a palavra anidrido. Aí agora, você cita nesse caso as duas cadeias usando a ordem alfabética. Então aqui é but e aqui é et. Então começa pelo but. Então but, ligação simples, an, sufixo oico. E agora o nome da outra, dos carbonos, et. Ligações simples, an e o sufixo oico. Anidrido butanóico etanóico. O nome dele vai ter o nome das duas cadeias. Então, se as duas cadeias são iguais, só dá nome a uma. E subentende que a outra é igual. Se as duas cadeias são diferentes, dá o nome de cada uma delas em ordem alfabética. Tranquilo? Anidrido, então, é bem simples. É só isso aí. Continuando. Vamos agora para as amidas. Então, a amida é quando você tem a carbonila aqui com nitrogênio. Você tem aqui a presença, uma cadeia principal aqui, pessoal. E aqui ligado ao nitrogênio. Quando isso acontecer, carbonila com nitrogênio, é uma amida. O nome da amida, coisa mais fácil. 2 carbonos. O prefixo 7, ligação simples, an, e o sufixo. O sufixo é amida. Então, o nome é etanamida. Muito simples, muito fácil. Um detalhe importante é que todos esses que são et derivam do ácido etanóico. E vocês lembram que eu disse que se chama ácido acético. Então não achem estranho se o nome for acetamida. Então, acetamida é a mesma coisa que etanamida. No nosso outro exemplo aqui, cuidado que aqui tem um cloro, ó. Cuidado aqui com o cloro. A cadeia principal é essa. Essa é a cadeia principal. Olha só. Cuidado que aqui nós temos um cloro ligado na cadeia principal. Temos que localizar esse cloro. Vamos localizar logo. Então aqui, ó, carbono 1, carbono 2, essa é a numeração da carbonila. Carbono 3 e carbono 4. Então esse cloro está no carbono 4.
Tá? O nome vai ser 4-cloro, 4-cloro. Aí agora, 4 carbonos, but, ligações simples, sufixo amida. 4-cloro-butanamida. Então, amida não tem muito segredo, é fácil dar nome a amidas. Tá? Por último, mas não menos importante, vamos dar nome aos aletos de acila. Primeiro, lembrando o que é, né, o aleto de acila. Veja que quando você substitui o grupo hidroxila por um halogênio, que geralmente é bromo ou cloro, mas pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, mas repito, geralmente é bromo ou cloro. Então você tem um aleto de acila. Veja que o bromo tem que estar ligado na carbonila, diretamente na carbonila. Vou pegar aqui um exemplo. Se você tiver aqui esse primeiro composto aqui, né, o nome dele. Então, primeira coisa, aqui você tem a cadeia, seria a nossa cadeia principal, né? Teriam 3 carbonos. Aí o nome desses compostos é sempre da seguinte forma. O halogênio tem aqui é cloro, então você vai chamar ele de cloreto. Se fosse bromo, brometo. Iodo, iodeto. Flúor, fluoreto. No caso aqui é cloro, fluoreto. Aí agora, 3 carbonos. Prop, aqui, prop. O nome da cadeia principal. Já sei simples. E o sufixo é oila. Então o sufixo aqui vai ser o oila. Ila. Então, propano, ila. Então, cloreto de propanoíla. Exemplo. Que perceba aqui. Primeiro detalhe que você tem que perceber. Você pegar aqui a cadeia principal, ela vai ter um bromo dela. Esse bromo não é o bromo do aleto de acila. É um bromo da cadeia principal. Então já toma cuidado. Certo? Segundo, preste atenção. Você vai, como aqui é bromo na carbonila, então você já começa com o brometo. Brometo de. Pronto. Aí agora a cadeia. O nome da cadeia. Tem que numerar para localizar o bromo. O outro bromo, esse daqui. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Certo? Então, o bromo está no carbono 4, 3. Então, 3 bromo. Tá o nome normal. 4 carbonos. Multi. Ligações simples. An. E o sufixo o-ila. O nome. Brometo de 3 bromos botando a ilha. Então, parece um pouco difícil. Vou fazer mais um exemplo com, utilizando o aleto de acila, mas não tem dificuldade não, gente. Depois que você treinar um pouco, você aprende, você não tem muita dificuldade não. Então aqui CH, vou botar aqui um metil, eu estou inventando aqui. CH2, CH2, aí agora C dupla O ligado a O, opa, O não, eu quero fazer um aleto de acila. Então ligado a cloro, ou a bromo, né? Então o nome, primeiro, quem é a nossa cadeia principal? A nossa cadeia principal é essa daqui, ó. Essa é a nossa cadeia principal. Sigam aí. Segundo, tem um grupo substituinte nessa cadeia principal, que é o grupo cloro, desculpa, o grupo metil. Né? Então, temos que localizar esse grupo. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5.
Como é que fica o nome? Aqui é cloro, então o nome vai ser cloreto. E 5 carbonos com um metil no carbono 4. Então, você começa pelo metil. 4 metil, 5 carbonos, pente, ligações simples, an, e o sufixo o e lá. Então, cloreto de 4 metil pentanoína. Então, é isso aí, os nossos derivados de ácido carboxílicos. Espero que vocês tenham gostado. A gente depois vai fazer uma aula só com exercícios, né? Com mais exemplos. Vão treinando, vão procurando exemplos, vão montando exemplos e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Então, até a nossa próxima aula.